Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Estamos no episódio de número 49. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nós discutimos estratégias e oportunidades para quem quer começar na advocacia tributária ou já está advogando e quer saber de dicas, de oportunidades, de possibilidades que a advocacia tributária tem após a reforma tributária, daí o nome do programa de A Nova Advocacia Tributária. Hoje eu vou compartilhar aqui algumas opiniões minhas sobre a questão do escritório físico, se ele ainda é necessário. Lembro que o objetivo de todos esses conteúdos é nós advogarmos juntos. Então, aparecendo uma causa no seu escritório em que você sinta necessidade de ajuda, entre em contato comigo. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, cujo link está aqui embaixo, da Alexandre Maza Advocacia, meu escritório. E aí nós podemos marcar uma conversa, presencial se for o caso, online, dependendo de onde você estiver. Eu tenho um escritório físico aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins, na Alameda Jaú. E havendo a necessidade de um atendimento presencial, a gente pode conversar ali no escritório também. E qualquer causa que você tiver, que você sentir necessidade de ajuda, entre em contato comigo para a gente bater um papo sobre uma parceria. Lembro ainda que estão abertas as inscrições de todos os cursos de advocacia da minha escola, especialmente o Advocacia Tributária, o curso completo da Reforma Tributária, que são conteúdos que têm a ver com este programa que nós estamos realizando. Minhas lives e os meus podcasts hoje têm uma duração máxima de 15 minutos. Não gosto de passar disso porque ninguém dá atenção para mais do que esse tempo de conversa. Então, são pensamentos rápidos que eu roteirizo, sempre está tudo preparado aqui para otimizar o seu tempo e não fazer você perder também muito tempo com esses nossos conteúdos. Eu gostaria de repetir aqui, eu tenho um escritório físico meu, muito bem estruturado aqui na Alameda Jaú, em São Paulo, mas mesmo assim eu gostaria de compartilhar algumas opiniões, algumas reflexões sobre a real necessidade de um gasto fixo mensal com estrutura. Da minha parte, eu sempre tive um verdadeiro desespero com gasto fixo, tanto em caráter pessoal como no escritório e nas atividades profissionais. Então, a minha vida profissional, ela pode ser explicada por essa lógica de enxugar ao máximo o que a gente tem de gasto fixo. Gastos excepcionais, às vezes você precisa contratar algum profissional para fazer marketing digital, contrata por empreitada, isso não tem jeito, não tem como se livrar. Mas gasto fixo, aquele valor que você já começa o mês devendo, é um desespero meu. Então, o conselho que é o coração dessa nossa conversa aqui é passe um pente fino nos custos fixos que você tem da operação do seu escritório para ver aquilo de que você pode abrir mão de fato, porque esses gastos fixos eles estrangulam a nossa advocacia. Às vezes a gente tem que ter uma quantidade enorme de receita só para conseguir empatar os custos mensais. Então veja se você não tem aí alguma coisa que possa ser cortada da sua estrutura. Bom, por que tantos advogados não têm mais escritório físico? Nós vivemos uma crise, nessa crise as receitas caíram para praticamente muita gente, ou praticamente todo mundo. Daí a necessidade de aumentar a carteira e reduzir os nossos gastos fixos. Como aumentar a carteira de clientes é um papo que a gente bate toda semana aqui, as diversas estratégias de parcerias, de prospecção de clientes usando as redes sociais, isso é uma discussão que a gente tem o tempo todo aqui. Para reduzir despesas, muita gente tem aberto mão do escritório físico, trabalhando de casa via celular e utilizando as técnicas que eu comento aqui. Antigamente, estou falando da época que eu me formei, eu sou um tiozão já, eu me formei em 1998 na PUC de São Paulo, foi quando eu me graduei. E naquela época, eu posso chamar com tranquilidade de antigamente, estamos na casa aí dos 30 anos de distância dessa época já, não era comum um advogado atuar sem escritório, porque o escritório físico ele era um sinônimo de status. Daí
um investimento muito grande na maior quantidade possível de estrutura física para começar na advocacia. E aí nós temos um problema evidente. Para algumas pessoas que são economicamente privilegiadas, não é um esforço muito grande você manter uma estrutura como essa, principalmente no início da advocacia, que é tão difícil. Mas a maioria das pessoas simplesmente não tem condição de bancar uma estrutura física no começo da advocacia e não é uma opção você ter um escritório no começo, porque economicamente ele é muito custoso. Mas antigamente os advogados faziam um esforço danado para já começar com uma estrutura, o que é uma estratégia muito difícil de ser sustentada hoje, porque você terá, pelos primeiros anos na advocacia, com certeza a operação funcionando no vermelho, com esse gasto fixo inicial, e aí tem que ter muita gordura de economias para conseguir se sustentar. Mas antigamente o fato é que era uma condição de status. O cliente mesmo entendia a necessidade de reunião em um escritório bonito. Quanto melhor localizado, quanto mais bem localizado, melhor. Estantes cheias de livros ajudavam muito a compor essa espécie de cenário. E além de tudo, antigamente o escritório físico era um espaço para arquivar documentos das causas. Quando eu me formei há 30 anos atrás, o escritório precisava ter a papelada de todas as ações. Quais as peças, as decisões daquela ação, e havia arquivos enormes físicos que justificavam a necessidade de um escritório para armazenar essa documentação. De uns 5 anos para cá, eu notei que até advogados com mais tempo de profissão começaram a atender em parcerias com outros escritórios ou espaços de coworking. Se você não souber do que se trata, dá uma pesquisada nesses locais que podem ser compartilhados por vários advogados diferentes, em que você pode marcar uma reunião física com o cliente se necessário, porque no final do dia, o único momento em que de fato é indispensável você ter alguma estrutura fixa, ainda que locada em regime de coworking, é fazer reunião com o cliente. Não tem como você evitar muitas vezes a reunião presencial. E aí o escritório pode fazer falta. Você precisará de uma parceria para atender ou fazer a reunião no escritório de um colega, ou então você locar um espaço como esse de coworking. Para nunca, quem nunca foi atrás, esses espaços de coworking são interessantes porque o pessoal de atendimento ao cliente também fica terceirizado. Então você pode divulgar um telefone, o cliente liga para esse telefone, é como se tivesse uma pessoa lá dando suporte individualmente para cada escritório, mas o suporte é coletivo para envio de documentação, para deixar recados e assim por diante. Bom, muito dessa nossa conversa sobre a necessidade ou não de um escritório físico foi ressignificada por conta da pandemia. A pandemia nos permitiu perceber que o escritório físico normalmente é desnecessário e tem uma tendência de acabar ou se minimizar ao máximo, porque nós podemos prospectar hoje pelo celular, é o que eu ensino nos meus cursos, atender pelo celular o cliente via WhatsApp, o processo é eletrônico, então dispensa aquela necessidade de arquivamento de pilhas e pilhas de papel. As reuniões podem ser feitas virtualmente, como o processo é eletrônico, a gente está num estado, mas hoje pode advogar tranquilamente em qualquer outro estado, e aí as reuniões obrigatoriamente têm que ser virtuais, exceto em casos muito raros em que você precisa deslocar para outro estado. As reuniões físicas podem ser em espaço de coworking e os serviços de telefonia com secretariado que anotam recados, transferem ligações, etc., fazem parte do pacote do coworking. Tenho defendido que o escritório físico, o escritório como um espaço físico, está com os dias contados, mas o home working, trabalhar de casa, gente, exige disciplina. Esse é um aspecto que eu quero destacar aqui na nossa conversa. Não é todo mundo que se adapta com trabalhar de casa. Precisa ver como que é a rotina da sua casa, se é viável
você fazer isso, você trabalhar de casa, fechar o escritório físico e trabalhar de casa, porque às vezes a rotina da casa impede que a gente consiga se dedicar ao trabalho. Então, a minha sugestão é que você experimente por um período o home working para ver se você dá conta de trabalhar de casa sem que as demandas da casa inviabilizem a sua atividade. Eu sei que muita gente mantém ainda o escritório físico porque não consegue trabalhar de casa, seja por falta de disciplina, seja porque as demandas de casa fazem com que o trabalho se torne impossível mesmo. Mas a minha dica é que você experimente por um tempo e veja se a rotina da sua casa e a sua disciplina permitem que você faça isso. O escritório muitas vezes é um custo fixo desnecessário e eu já te orientei aqui a você declarar a verdadeira guerra aos custos fixos. Se eu posso resumir a minha conversa com você nessa live de hoje, a uma ideia é essa, que é o coração do nosso bate-papo. Declare guerra aos custos fixos, porque eles podem estrangular a sua advocacia. Abrir mão do escritório físico ainda irá manter alguns custos, não significa que você vai zerar os custos da sua operação. Você mantém custos com funcionários que eventualmente você tenha, pelo menos uma pessoa de apoio para atendimento ao cliente é o funcionário número um de que o escritório físico precisa hoje. E quando você transfere a sua operação para trabalhar de casa ou em coworking, os funcionários continuam sendo necessários. Gastos com água na sua casa, internet, etc. Melhor, sempre que você optar por fechar o escritório físico, você investir esse gasto que você tinha com a operação em prospecção de clientes pelas redes sociais. E eu tenho te falado que os cursos de advocacia da minha escola têm como bônus cursos de prospecção pelas redes sociais. A prospecção pelas redes está autorizada pela OAB, ela não é feita livremente, não pode fazer de qualquer jeito, tem lá algumas restrições que a OAB impõe, mas são restrições bem tranquilas que a gente consegue evitar que gerem problemas para nós, tendo um conhecimento mínimo do regramento da OAB. Então, em qualquer curso de advocacia da minha escola, você ganhará como bônus o segredo da prospecção e o fórmula da prospecção para você entender como que funciona a lógica de prospecção de clientes pelas redes sociais. Conclusão, gente, desse nosso bate-papo curto. Escritório físico não é mais necessário, dá para trabalhar de casa, exceto para reuniões presenciais com o cliente, em que você tem que ter uma opção, uma alternativa. Se o cliente falar para você hoje que ele quer uma reunião presencial amanhã, você tem que viabilizar essa reunião, seja fazendo no escritório de um colega, em regime de parceria, ou contratando um sistema de coworking, em que você aluga um escritório para reuniões e aí faz a reunião tranquilamente lá. Mas o home working, como eu tenho chamado sua atenção, exige disciplina. É preciso que você veja se a rotina da sua casa é compatível com trabalhar de casa. Tem gente que prefere ter custo fixo no escritório para poder se deslocar para lá do que ficar trabalhando em casa, porque as condições de casa podem dificultar muito essa situação. E a última dica que eu dou, reforçando aqui o que eu falei, nós devemos declarar guerra aos custos fixos de um escritório. Passe um pente fino na sua operação para reduzir os custos fixos, porque eles podem estrangular a sua advocacia. Lembrando que o objetivo de todos esses conteúdos é nós advogarmos juntos. Aparecendo uma causa no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo. Tem o link do WhatsApp do meu escritório, Alexandre Maza Advocacia, para você mandar uma mensagem aqui. De repente, esse caso que está no seu escritório pode gerar uma parceria e nós trabalharmos juntos. Lembrando que eu presto qualquer serviço de advocacia no meu escritório. Ele está fisicamente localizado no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo. O visual do meu escritório é esse que está aqui, essa imagem que está ao fundo para quem assiste o vídeo é exatamente a imagem da sala de atendimento do meu escritório, da estante de livros, todos os diplomas que eu tenho. Mas se você precisar de um atendimento online, a gente faz usando plataformas. Eu gosto muito do Zoom.
Eu tenho que pagar uma assinatura mensal pelo Zoom,